Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós todos estamos reunidos diante do Senhor Deus nesse tempo. Estamos louvando a Sua graça, estamos aprendendo a Sua palavra. E agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que possamos estar em comunhão nesse Seu santo rebanho. Nós cremos que o Senhor esteja no meio de nós, cuidando de cada um. Que o Senhor Deus permita a Sua palavra, a Sua graça, o poder do Espírito Santo para que possa nos conduzir a cada momento, para que assim nós possamos ser reunidos diante do Senhor Deus como seres aperfeiçoados, para que nós não tenhamos vergonha diante do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir como seus filhos adequados. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão no meio da dificuldade, guardando a sua fé para pregarem a palavra. Para todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor Deus permita a palavra, o poder do Espírito Santo para que possa estar junto com eles. Qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, que o Senhor Deus permita o seu poder para que no meio da tribulação possa pregar o seu evangelho e muitos espíritos possam receber a salvação para cumprir o seu grande ministério. Senhor, no meio de nós, qualquer um que esteja no meio da dificuldade, alguém que esteja no meio da tribulação, que o Senhor Deus possa estar no meio de nós, que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um, para que nenhuma pessoa pereça, Senhor. Para que a cada momento, o Senhor Deus nos permita a Sua palavra, possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Nesse santo momento, a Sua palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, que o Senhor Deus possa nos ensinar quais os trabalhos que devemos fazer. Nesse presente momento, o mundo vai se tornando cheio do pecado. Nós sabemos que este mundo está próximo da vinda do Senhor. Nesse último tempo, que nós possamos acordar as nossas mentes, que nós possamos estar fazendo o seu trabalho, para que assim possamos viver como seus filhos de forma adequada, para que assim todos nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. Esse tempo nós dependemos somente do Senhor e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 알겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. A partir do versículo 3 ao versículo 5. Vamos ler João capítulo 15, versículo 3 ao 5. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Depois de compreendermos a graça do Senhor Deus, todos os cristãos que nasceram de novo, o restante das suas vidas, como é que eles devem viver, o Senhor Deus, ele já determinou a todos nós. Após termos recebido a salvação, como é que nós tenhamos vivido antes, depois que nós recebemos a salvação, nós somos cristãos, nós somos filhos do Senhor Deus. Então, até o dia de entrarmos no reino do Senhor Deus, o Senhor Deus ele já determinou a nossa maneira de viver. Então, toda a nossa vivência foi determinada pelo Senhor Deus. Então, através da Bíblia, o Senhor Deus já determinou todas as coisas. E pelo caminho que o Senhor determinou, pela maneira que o Senhor decidiu, o restante das nossas vidas, nós devemos viver no Senhor. E é por isso que na palavra que nós já lemos. Então, o Senhor ele já disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o Senhor, ele já nos limpou através da sua palavra. O Senhor Deus, ele já nos comprou com o preço do seu sangue. E através do Evangelho do Senhor, nossos pecados já foram lavados, nossos espíritos foram salvos pelo Senhor. Então, pela palavra da graça do Senhor, nós ouvimos. Nosso espírito é salvo. Então, é isso que o Senhor ele está dizendo. Então, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer que o nosso espírito já está limpo. Então, nosso espírito já recebeu o perdão dos pecados, agora já está limpo no Senhor. Como pessoas que receberam a salvação, nós podemos viver para entrarmos no reino do Senhor Deus. Existe essa imensa graça, incrível graça do Senhor, assim como o cântico de hoje, do louvor, quando nós vivemos a nossa vida, logo teremos a promessa de nos encontrarmos com o Senhor. Então, dentro de alguns dias, os nossos irmãos e irmãs, quando não se veem ao longo da semana, se encontram no domingo ou na quarta-feira, ficam felizes, não é? Perguntam se estão bem, se estavam realmente vivendo no meio da graça, se viveram no coração de agradecimento diante do Senhor Deus. Nós realmente nos cumprimentamos, nos saudamos uns aos outros com alegria. Então nós nos encontramos assim também. É um grande prazer, é muito bom. Mas quando todo o sofrimento dessa terra acabar, nós fomos para diante do Senhor Deus, na porta santa do Senhor, quando nós nos encontrarmos ali, imagine quão grande vai ser a felicidade. Não existe preocupação, não existe dor, não existe tribulação, não existe nenhum pecado. Então, neste mundo glorioso diante do Senhor Deus, o Senhor que nos salvou, Cristo, o nosso Salvador, nós poderemos vê-lo, poderemos encontrar todos os santos que foram na nossa frente. Antigamente, no passado, todos os santos do Antigo Testamento que morreram e foram para o Senhor,
No Novo Testamento, todos aqueles que pregaram o Evangelho do Senhor e foram até a morte, apóstolo Paulo, aquele que foi crucificado de cabeça para baixo, Pedro também, todos estes que morreram, todos os santos que foram diante do Senhor, nós iremos nos encontrar com eles. Então, em cada momento, nós não vamos precisar apresentarmos uns aos outros. Porque quando o Senhor Jesus estava no Monte da Transfiguração, e quando ele foi transformado, nós podemos ver Pedro, João e Tiago estavam no Monte da Transfiguração e viram o formato do Senhor. Eles viram o rosto do Senhor Jesus que resplandecia como o sol. As suas vestes estavam brancas, resplandecentes, e ali Moisés e Elias apareceram. Mas naquele momento nós podemos ver que como é que Pedro ele pode saber? Mas ele soube, foi instantâneo, ele já soube que era Moisés e Elias. Ele disse: Senhor, aqui é muito bom, vamos criar tenda, uma para o Senhor, uma para Elias, um para Moisés. O Senhor não teve que apresentar Elias ou Moisés para eles. Então o Senhor ele está demonstrando para os seus discípulos como será no futuro quando nós nos encontrarmos no meio da glória com o Senhor. Quer dizer que naquele tempo, como em 1 Coríntios capítulo 13, nós todos iremos conhecer, nós iremos saber. Então todas as coisas agora no momento nós não sabemos, mas o Senhor Deus ele nos conhece por completo. E naquele dia, quando nós estivermos diante do Senhor, assim como o Senhor ele o sabe, nós também realmente saberemos completamente, perfeitamente. Então nós iremos olhar para aquela pessoa e dizer: nossa, ele é Moisés? Nossa, ele é Abraão? Ah, ele é Elias? Então todas as pessoas do Antigo Testamento, assim como nós aprendemos a palavra da Bíblia, nós iremos conhecê-los. Como em 2 Tessalonicenses, quando o Senhor ele retornar, nós todos iremos ser reunidos diante do Senhor, todos os santos. Todos aqueles que receberam a salvação, que morreram para o Senhor, que foram diante do Senhor, todos os santos no Novo Testamento também que partiram, irão se encontrar diante do Senhor. E isso é algo incrível. Todos nós estaremos reunidos diante do Senhor. E através da imensa graça diante do Senhor Deus estaremos louvando. Então nós, juntos com os anjos, estaremos louvando ao Senhor. Então será um momento que realmente me emociona bastante. É o dia que nós devemos mais estar esperando agora. Então, mas nós nos encontramos nessa terra. Nós estamos com os nossos irmãos e irmãs fazendo esse trabalho voluntário. Quando nós estivermos diante do Senhor, o que será que vai acontecer? As pessoas perdidas realmente não vão poder estar diante do Senhor. Mas e nós, que fomos salvos, quando estivermos diante do Senhor, estaremos em grande alegria. Nós vamos esperar por esse dia, para não ter nenhuma vergonha diante do Senhor, para não ter nada para ser repreensível diante do Senhor. Para isso, devemos viver de forma mais correta ainda. Então, realmente esse desejo se torna realmente algo inesquecível para nós. Então, nós cristãos, enquanto vivemos essa terra, esperando por essa promessa, existem várias coisas que o Senhor ele nos ensinou de forma simples, como é que nós devemos viver. Então, o Senhor ele já disse que nós já fomos limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o Senhor ele já disse: está em mim e eu em vós. Então, o Senhor ele disse para nós estarmos no Senhor. Então, após nós termos recebido a salvação, a nossa vida de fé é estarmos no Senhor. Resumindo em uma palavra, é estar no Senhor. Então, se é uma vivência de estarmos no Senhor, nós precisamos aprender um pouco mais detalhado sobre isso, não é? Então, eu vou explicar isso de forma um pouco mais simples e resumida.
Então, se nós estamos no Senhor, isso quer dizer que o Senhor também está em nós. Então, o Senhor, Ele está em mim e eu estou dentro do Senhor. Então, assim, com a parábola da videira. Então, o Senhor, quando nós estamos no Senhor, o Senhor está em nós. Isso na realidade. O Senhor não é visível aos nossos olhos, mas podemos conhecer ao Senhor através da Sua palavra. Após termos recebido a salvação, como em Gálatas, capítulo 2, realmente eu já fui crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, o meu eu antigo já morreu com o Senhor. E agora eu tenho uma nova vida no Senhor. O Senhor, Ele está em mim. Então, eu estou no Senhor, o Senhor está em mim. Então, o Senhor que morreu na cruz, que ressuscitou por nós. Agora Ele está vivo dentro de nós. Após termos recebido a salvação, o Senhor, Ele está dentro de nós, toda a nossa vida, Ele conduz, Ele vai estar nos conduzindo. Então já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então eu viver com essa carne no Senhor, então não é para que eu viva mais por mim mesmo, mas para viver pelo Senhor que morreu por mim. E agora eu vivo nesta fé no Senhor. Então agora eu estou vivendo nesse Senhor, eu estou vivendo na fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Então, após termos recebido a salvação, a nossa vida, temos o Senhor como dono. Antes, eu vivia do meu jeito, eu vivia da minha forma, eu vivia conforme o meu pensamento. Mas agora o Senhor, Ele veio por mim. E é por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 também. Então, nós precisamos ter o Senhor como Senhor nos nossos corações e santificar o Senhor Deus em nossos corações. Então, o que é Senhor? Senhor significa rei, ou pode significar dono. Quer dizer que Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono de toda a minha vida. Então, pela boca eu digo Senhor. Então, eu viver somente da minha própria maneira e depois dizer Senhor, isso está errado. É por isso que o Senhor Jesus, Ele está dizendo, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não obedecem às minhas palavras. Então, nós agora precisamos receber o Senhor como Senhor das nossas vidas. Precisamos santificá-lo dentro de nossos corações. E é somente isto. Ser santificado quer dizer que é discernido deste mundo. Então nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos pessoas que fomos escolhidas pelo Senhor Deus deste mundo. Nós somos um rebanho santo do Senhor, para podermos entrar no reino do Senhor Deus, até o dia da salvação, até o dia do Senhor. Nós recebemos a salvação, mas ainda o nosso coração, a nossa vivência, não está pronto para entrar dentro da santidade do Senhor. Ainda existem muitas dificuldades, muitas fraquezas. Então nós precisamos limpar essas fraquezas, essas tribulações dentro do nosso coração. Então todos os dias nós precisamos renovar o nosso coração. Então se nós olharmos em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, diz: Filhinhos, eu sinto essas dores de parto até que a estatura completa de Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Então, mostra qual é a dificuldade dos pais, da mãe, de criar o filho. Então, nós, até que o formato de Cristo seja formado em nós. Ainda existem muitos desejos, concupiscências carnais dentro de nós. Então, esse formato de Cristo, essa personalidade do Senhor seja formado em nós. Quer dizer que cada momento mais, nós estamos vivendo uma vivência de nos parecermos com o Senhor. Cada momento mais, nós precisamos receber o Senhor como nosso exemplo.
para que nós possamos entrar no reino diante do Senhor Deus. Então é por isso que nós todos, após recebermos a salvação, nós aprendemos a palavra, enquanto nós nos esforçamos diante do Senhor Deus, todo o nosso coração, cada momento mais, precisa se tornar como o coração do Senhor. Então nós precisamos formar esse formato de Cristo em nós. E é por isso que em todos os momentos, nosso pensamento, nosso coração, toda a nossa forma de agir também, nós precisamos agir como uma pessoa que recebeu a salvação. Precisa mudar. E para isso, o Senhor ele permitiu para que nós estejamos neste mundo. Ele não nos faz receber a salvação e nos leva diretamente. Mas, até que possamos entrar na terra de Canaã, o objetivo do Senhor era levar o povo de Israel, tirando do Egito até a terra de Canaã. Então, mas por que o Senhor os deixou neste mundo? Então, é um formato onde mostra o Egito, que é o mundo, o deserto é essa vida de fé, Canaã é o reino dos céus. Então, antes de entrarem no reino dos céus, eles precisam viver uma vivência de 40 anos no deserto. Então, como é uma grande dificuldade? Como é que o Senhor ele permitiu um sofrimento tão grande como este? Para que todos aqueles que saíram do Egito morressem. Quer dizer que eles foram transformados. Todas as coisas que eles tinham do Egito morreram. Então, todas as pessoas que saíram como crianças ou nasceram no deserto, essas pessoas puderam entrar no reino dos céus. O que isso significa? Isso é um aprendizado para nós de que o nosso formato antigo foi morrendo de pouco em pouco. Todos os dias eu morro, como diz o apóstolo Paulo. Existe o sofrimento que nós recebemos, e isso também significa que essa concupiscência antiga da minha carne vai desaparecendo também. Então, nós não devemos nos parecer com essa geração maligna diante do Senhor. Nós precisamos ter o coração renovado, nós precisamos ser transformados diante do Senhor Deus. Assim como Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não sejamos conformados com este mundo, mas que possamos ser transformados no nosso coração, para que nós, quando formos realmente provados pelo Senhor, que nós sejamos bons e aceitáveis para a perfeição da vontade do Senhor. Então nós precisamos saber discernir qual é a santa boa vontade de Deus, para assim vivemos. Quer dizer que isso representa toda a vontade do Senhor Deus, todo o plano do Senhor Deus precisa ser cumprido por nós, que somos seus filhos, e assim nós devemos viver. Se você existe somente testemunho dizendo recebi a salvação, mas em sua vivência não muda, então, se o coração não muda, e a vivência não muda, quer dizer que existe um grande problema aí. Então, uma pessoa, ela entrar realmente dentro de um hospital e estar recebendo os cuidados, realmente numa terapia intensiva, por exemplo, nós estamos tentando recuperar a saúde dessa pessoa e ela vai melhorando de pouco em pouco. Então, quer dizer que nós também, da mesma maneira, de forma espiritual, nossa forma do pecador vai desaparecendo, nós vamos sendo transformados de melhor forma diante do Senhor. E como é que nós devemos ser? Então nós precisamos o quê? Estar em mim. Então o que é estar no Senhor? Estar no Senhor significa que o Senhor ele está em nós também. Então eu dentro do Senhor, o Senhor em mim, quer dizer que nós nos tornamos em um. Então o Senhor ele diz com parábolas, realmente eu sou a videira e vós as varas. Então quem está em mim pode frutificar. Como a vara de si mesma não dá fruto, se não estiver na videira. Então, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, o Senhor, ele é toda aquela, a base, o tronco, o caule. O Senhor Deus é o dono da vinha, é aquele que planta, é o lavrador. E nós somos as varas que estamos conectadas, ligadas a essa videira. Então, o Senhor, como ele cria essa videira, ele está nos criando. Então, o lavrador, ele deseja o quê? Ele deseja os frutos. Então, da mesma maneira, quando nós permanecemos no Senhor, podemos dar muitos frutos. Então, partindo de mim, nada podeis fazer. Então, quando nós temos essas videiras, nós precisamos estar ligados ao Senhor.
Assim, nós podemos receber todos os nutrientes que vêm da videira até as varas, e assim, naturalmente, você pode dar os frutos. Isso é algo natural. Então, não é porque a vara ela vai se esforçando, dizendo, eu vou dar forças e criar frutos. Não é assim. Você só precisa estar ligado. Você só precisa receber todos os nutrientes que vêm da videira, para que assim você possa dar frutos. Então, se você não estiver conectado, não tem como dar frutos. Então, é por isso. Se nós olharmos em João, capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o dono da vinha, ele deseja que possam dar muitos frutos. Imagine, ele cria muito bem, mas não tem frutos nenhum, ou parece que vai frutificar e frutifica bem pouquinho, ou frutifica algo que é muito ruim, que não tem qualidade nenhuma. Ou ele estava tentando frutificar e de repente seca e morre. Pensem bem. Então, quando nós olhamos para a vinha ela crescendo seus frutos, é algo muito bom de se ver, não é? Então, da mesma maneira, nós, quando recebemos a salvação, nós precisamos dar esses frutos diante do Senhor, para que assim o Senhor Deus possa ser glorificado em nós que frutificamos. E assim se torna o testemunho de que nós somos os filhos do Senhor Deus. Então nós, pela boca, podemos dizer, eu sou filho de Deus, eu recebi a salvação, mas pela nossa vivência precisamos manifestar de que somos filhos de Deus. Então nós podemos ver que a vinha e a videira e as varas, elas são um só, não é? Estão ligadas. Então, da mesma maneira, eu estou no Senhor e o Senhor está em mim. Isso significa a união. Então, após eu receber a salvação, eu não estou só. Agora, todos os santos que receberam a salvação estão ligados, conectados diante do Senhor. E é por isso que nós todos, após recebermos a salvação, agora não somos sós. Após recebermos a salvação, nós vivemos um mundo onde não é que vivamos sozinhos, mas nós temos os nossos pais, a mãe, nós temos o irmão, irmã, os irmãos mais novos, a família, não é? Como um todo. Todos aqueles que receberam e compartilham da mesma vida. Então nós temos espiritualmente nossos irmãos e irmãs. Nós temos essa comunhão, nós temos essa ligação espiritual um com os outros. E é por isso que quando nós vamos para a escola também, nós temos a comunhão com os irmãos e irmãs. Dentro da área de trabalho também, nós precisamos aprender de como viver todos juntos. Este mundo não é um mundo para vivermos sozinhos, é um mundo onde aprendemos a viver juntos. Após recebermos a salvação, agora eu não vivo só, mas agora nós todos somos pessoas que recebemos a salvação e estamos vivendo todos juntos. Nós temos essa comunhão diante do Senhor Deus. Nós precisamos ter essa palavra. Então, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9, vamos ler todos juntos. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia que nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se nós olharmos aqui, então, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, após recebermos a salvação, ainda somos muito instáveis. Ao ver do Senhor Deus, existem muitas coisas que são repreensíveis. Mas, no dia de Cristo, no dia da vinda do Senhor, nós vamos sendo transformados, confirmará para nós até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia do Senhor. Então, após recebermos a salvação, o nosso pensamento, a nossa forma de viver, cada momento mais vai se parecendo com o Senhor. Quer dizer que assim nós vamos nos tornando cada momento mais confirmados, quer dizer que mais
firmes, estáveis diante do Senhor. Como? Então o Senhor, Ele nos chamou, não é? Ele nos chamou deste mundo para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá, após recebermos a salvação, nós temos a comunhão com o Senhor. Então não é uma comunhão onde eu faço só. É uma comunhão onde os irmãos e irmãs, os santos que receberam a salvação estão junto com o Senhor. É por isso que agora nós estamos em comunhão com esse nosso Senhor. Tá, aqui ele mostra muito bem como é esta comunhão. Tá, após recebermos a salvação, nós temos essa comunhão. Nós utilizamos uma palavra realmente muito preciosa, não é? Os irmãos e irmãs falam, vamos fazer a comunhão rápido, vamos fazer a comunhão, vamos fazer a comunhão. Então, não é esta comunhão que está dizendo. Entenderam? O que é comunhão? Comunhão, na realidade, é o nosso coração, é a nossa vivência estar junto com o Senhor. É nós compartilharmos do mesmo destino, é compartilharmos do mesmo sofrimento. Isso é a verdadeira comunhão. Então, é a comunhão que o Senhor ele nos faz. O Senhor Deus que nos traz a comunhão. Então agora não sou eu só, mas todos os irmãos e irmãs que receberam a salvação agora estão em comunhão diante do Senhor. Então agora nós estamos dentro do Senhor, e isso é permanecer no Senhor. Como em João capítulo 15, o Senhor ele expressa essa comunhão que nós temos com o Senhor Deus como a vinha, a videira. A videira, ela tem as suas varas. As varas também estão juntos da videira. E elas estão o quê? Todas abraçadas uns aos outros, não é? Conectadas. E ali nós podemos ver frutos realmente muito bons, realmente para se comerem, realmente formosos ao ver. Então realmente nós podemos ver que ali aparece a história da vinha e as varas. E se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, então realmente seja gregos ou hebreus, todos eles em um só espírito foram batizados em um só corpo, seja judeus ou gregos. Todos se tornaram livres, todos beberam de um só espírito. Todos nós nos tornamos em um só, fomos batizados em um espírito e bebemos em um espírito. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 disse: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então é por isso que na palavra de 1 Coríntios, esse rebanho de estar junto com o Senhor. O Senhor é a cabeça e nós somos os seus corpos. Então nós somos os seus membros em particular. Então nós somos um só corpo diante do Senhor. Nós nos tornamos membros diante do Senhor. E se nós olharmos em Romanos capítulo 12, versículo 5 também. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então a cabeça é o Senhor Jesus. Esse corpo e a cabeça não podem ser separados. E é por isso que, na realidade, esse corpo está crescendo, quer dizer que exige todos os hormônios de crescimento que são fornecidos ao corpo. Nós temos todas as conexões nervosas também. Então, através da sensação que nós recebemos, através das terminações nervosas, tem toda a conexão. Então, quando a cabeça ela manda, o corpo move instantaneamente, não é mesmo? Então, da mesma maneira, toda a vida, a graça que a cabeça nos fornece, nós recebemos, e assim nós vivemos através desse Espírito Santo que nos ensina o que devemos fazer, nos permite a força também para fazermos. Então nós todos nos tornamos um só corpo diante do Senhor. Nós somos membros do seu corpo em particular. Então existe o que? Cabeça, mão, pés, olhos, boca,
ouvidos, nós temos todas as coisas, muitos órgãos diferentes para manter a vida, para fazer a vontade da cabeça. Tudo isso se torna em um só. É por isso que todos os santos que receberam a salvação são expressos como corpo e a cabeça, esta relação. Então, nós temos vários membros diante do Senhor. Nós vivemos uma vivência de estarmos obedecendo diante do Senhor. Então, é por isso que, se nós olharmos em Filipenses capítulo 1, versículo 5, realmente, desde o primeiro dia que estivemos na comunhão do Evangelho de Cristo. Então, desde o dia que nós recebemos a salvação, nós temos essa comunhão com o Senhor. Nós temos o início da comunhão. Então, algumas pessoas falam, após receber a salvação, eu percebo que agora eu não sou só. Então, da mesma maneira, quando nós recebemos a salvação, nós temos os irmãos e irmãs em comunhão. Da mesma maneira como nós nascemos, temos a nossa família. Quer dizer que nós temos os irmãos e irmãs para estarmos em comunhão. Como em Efésios, capítulo 2, versículo 19, já nós não somos mais estrangeiros, ou nós somos realmente pessoas realmente de fora, não é? Nós não somos estrangeiros, desconhecidos. Não somos estrangeiros nem forasteiros, mas nós temos nós somos cidadãos junto com os santos e os membros da casa de Deus. Então é por isso que nós agora temos os irmãos e irmãs e agora somos uma família para podermos viver no reino diante do Senhor Deus para a eternidade. E é por isso que agora, como filhos do Senhor Deus, nós podemos viver uma vivência de comunhão com o Senhor. Então, daqui a pouco, nós iremos para diante do Senhor e iremos viver para a eternidade diante do Senhor. Para nós vivemos junto com o Senhor no reino dos céus, nós precisamos aprender a viver nessa terra juntos também. O Senhor já disse, realmente, amei-vos uns aos outros assim como eu vos amei a vós outros. Então, da mesma maneira, como o Senhor ele teve misericórdia por mim, como Cristo teve misericórdia de mim, eu preciso ter misericórdia uns dos outros. Então, como o Senhor ele nos perdoa, nós precisamos perdoar uns aos outros. Ainda nos falta muitas coisas. E na família também. Seja o irmão mais novo, seja o caçula. Então, eles possuem características, personalidades diferentes. O caçula, só porque ele é mau em algumas coisas, ele é ruim em algumas coisas, nós vamos pegar e vamos perseguir a vida dele? Não é assim. Mesmo que ele tenha essa dificuldade, nós vamos ajudando ele, não é? Nós vamos o ajudando. Então, as coisas que faltam em mim, outros irmãos e irmãs podem me ajudar, eles podem me segurar, podem me sustentar. E assim, através do amor. Então, assim como o Senhor ele nos ajuda, assim como o Senhor ele cuida de nós somos um só corpo. Então, nós precisamos viver uma vida de ajudar, de cuidar um dos outros. Então, vamos procurar 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ler tudo juntos. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o gozo se cumpra. Obrigado. Então, o objetivo de ele ter escrito este livro é para que os santos que receberam a salvação agora eles estejam em comunhão. Então, nós temos a comunhão. Então, nós podemos chamar isso de fellowship. Então, isso quer dizer que é a comunhão. Após termos recebido a salvação, nós temos a comunhão junto com o Senhor. A comunhão que nós temos, e agora é para estarmos junto com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Então não é uma relação onde as pessoas buscam o seu par, o jeito que eles se agradam e tentam buscar pessoas que compartilham do mesmo sentimento. Não é isso. Nós somos pessoas que estamos em comunhão dentro de Deus, do Pai e com o Filho que é Jesus Cristo. O dono desta comunhão é o Senhor. Então nós estamos em uma comunhão santa que é de Deus.
Ali não pode existir algo que esteja errado, porque nós estamos com o Senhor. Se você não está em comunhão com o Senhor, não tem como estar em comunhão com os irmãos também. Então, a nossa comunhão é junto com Deus, com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Tem a comunhão dentro da igreja que é com Deus, com o Senhor. Aqueles que estão em comunhão com o Senhor, como é que eles vivem a vida? Como em versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se nós dizemos, eu tenho comunhão com o Senhor, mas eu estou nas trevas, realmente está errado, não é? Porque Deus é luz, nele não há as trevas. Nós precisamos estar em comunhão na luz. Se nós dizemos que temos comunhão com Deus e estamos andando nas trevas, está errado. Então, assim como o Senhor já disse, realmente como pode a luz e a comunhão, a luz e as trevas estarem em comunhão, como em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14? Se nós queremos estar em comunhão com o Senhor, precisamos viver na luz. Então, as trevas, nós temos nossos pecados que estão escondidos, pecados vergonhosos. Quando nós mostramos isso para o Senhor Deus, realmente é uma grande vergonha. Então nós precisamos ter a comunhão no meio da luz. Então esta comunhão que nós temos é junto com o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. É uma comunhão que é santa. Então lá não existe pecado, lá não existe mentira alguma. Então nós vivemos no meio da luz. Então agora, quando nós vivemos na luz dizendo, eu estou vivendo na luz, mas se eu estou nas trevas, escondendo algo nas trevas, então eu estou vivendo desse jeito diante do Senhor, isso tudo quer dizer que a minha vida é uma mentira. Então o Senhor, ele está na luz. Então assim como o Senhor está na luz, nós precisamos estar na luz. Nós precisamos estar em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo que purifica todas as coisas. Então, como o Senhor está na luz, nós precisamos estar com o Senhor na luz. Nós temos a comunhão com o Senhor. Nós temos uma vivência junto do Senhor. E é por isso, toda a nossa vida, todo o nosso pecado, todas as coisas foram lavadas pelo Senhor, não é? Conforme a sua palavra. Então, da mesma maneira, nós vivíamos no meio do pecado, mas fomos purificados. Isso quer dizer que existem os desejos carnais dentro da nossa vida que ainda remanescem dentro de nós, e eles que precisam ser purificados. Isso quer dizer que é através da comunhão. Nós precisamos cada momento mais purificarmos. Quer dizer que é dentro da comunhão, junto com Cristo. Então, nosso coração, a nossa vivência, os pecados que estão escondidos, eu preciso mostrá-los, trazê-los à luz e precisamos limpá-los. Então, isso é a comunhão junto com o Senhor. Então, se tem alguém que está escondendo um pecado profundamente e dizer, eu estou em comunhão, então isso é hipocrisia. Então, isso você está tentando esconder, enganar a Deus, enganar os irmãos e irmãs e enganando a si mesmo. Não pode ser assim. Então, nós precisamos trazer a luz, precisamos estar em comunhão na pureza diante do Senhor. E é por isso que os santos que receberam a salvação, agora, através do Espírito Santo, os santos, através do Espírito Santo, agora todos nós somos uma comunidade espiritual, não é? Então agora nós todos que estamos reunidos, vivendo juntos, no mundo também existem comunidades, não é? Mas nós que somos salvos diante do Senhor, nós fomos unificados pela salvação, pelo amor de Cristo. E agora nós estamos vivendo neste mundo em uma coletividade espiritual. Então, na realidade também, é isso que está sendo formado. Então, é por isso que nós, dentro da igreja, nós estamos em comunhão. Ainda tem pessoas que o coração, a vivência não mudaram, mas cada momento mais o Senhor ele faz o trabalho de transformar. Não se preocupem, é só deixar dentro da comunhão que vai ser transformada. Não tem como não ser transformado. Cada momento mais vai sendo transformado. Como em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 15, o Senhor ele disse para nós estamos longe daqueles maus amigos.
os amigos ímpios. Porque quando nós temos esses amigos que são ruins, nós vamos nos parecendo com eles. Então, ele fala coisas ruins, ele faz coisas ruins e gosta de coisas ruins, e eu naturalmente estou seguindo a vida dele. Então, esses amigos que são ruins, amigos maus, cada momento nos faz parecermos com eles. Então, nós devemos estar o quê? Longe desses amigos que são ruins. Então, o Senhor ele já disse que nós, todos os santos, nós precisamos ser purificados em nossa maneira de viver, não é mesmo? Então, antigamente, todos os nossos amigos que já se passaram também, nós temos os amigos que nós tentamos pregar para eles, não é? Então, mas isso não quer dizer que agora eu posso estar junto deles, é, caminhando com eles, bebendo com eles, vivendo como eles. Não é assim. Nós nos aproximamos dos outros para podermos pregar o Evangelho, mas nós não podemos estar tão perto para nos parecermos com eles, porque eles podem estar pintando a nossa vida com a cor ímpio deste mundo. Então nós, já que somos da carne, nós temos a natureza de seguirmos os desejos da carne. As coisas ruins é muito mais fácil a nossa carne se parecer e querer fazer a mesma coisa. Então é por isso que nós devemos nos distanciarmos dessas coisas. Então havia um estudante de teologia que antigamente me seguia e aprendia a palavra. Ele disse: "Ah, pastor, eu quero aprender, eu quero pregar a palavra também." Ele me acompanhava, ele dizia que gostaria até de dirigir, ele dirigia por mim. Mas depois, por fim, ele era um amigo que não era tão bom. Então ele dizia: "Ah, eu tenho." Ele disse: "Ah, pastor, eu tenho um hobby bem exótico." Eu disse: "O que que é isso?" Ele disse: "Ah, eu compro coisas antigas." E ele comprava várias coisas antigas e, e no meio da noite ele ficava tocando naquelas coisas. Ele dizia: "Eu consigo tocar e sentir os ex-proprietários dessas coisas, essas bugigangas, essas coisas exóticas que ele comprava. Tudo de exótico ele comprava e ficava junto, ele colecionava coisas." Então eu olhava para ele e eu percebi: nossa, ele realmente não é um verdadeiro cristão. Então, da mesma maneira, após termos recebido a salvação, nós cristãos, a nossa vivência é: com quem que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo junto com os santos que vivem bem a vida de fé? Eu preciso estar na felicidade da alegria de comunhão junto com os santos que receberam a salvação verdadeiramente? Ou será que eu estou vivendo com os amigos do mundo? Então, se eu estou vivendo junto dos amigos do mundo, tenho mais comunhão com os amigos do mundo, quer dizer que isso está errado? Como é que eu posso ser assim? Eu sou o quê? Um morcego? Algumas horas, quando eu olho, parece um rato. Quando eu olho de outra forma, parece um pássaro? Não é assim, não pode ser. Então, uma hora parece que está rastejando pelas paredes, outra hora sai voando. O cristão não pode ser como um morcego. Ele precisa ser claro, nítido no que é. Vamos procurar. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10, versículo 16. João capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, se nós olharmos no Evangelho capítulo 10, no Evangelho de João capítulo 10, nós podemos ver que o Senhor Jesus ele diz: "Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido." O Senhor é o bom pastor que deu a sua vida para nos salvar. E é por isso as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Então, o Senhor que se tornou um bom pastor na minha vida. Então, agora o Senhor ele tem um rebanho que ele cria.
Então, se nós olharmos o versículo 14, diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O Senhor é o bom pastor, e ele conhece as ovelhas, e as ovelhas o conhecem também. Então, se nós olharmos o pastor e as ovelhas, eles são o quê? Um só. Então, o pastor, ele chama cada uma delas pelo seu nome. Então, uma a uma ele está chamando, e as ovelhas que estão indo na frente, elas vão seguindo. Então, a ovelha, quando não tem um pastor, ela não pode viver. Porque se não tem pastor, ela se torna o quê? Comida de predadores. O pastor precisa proteger as ovelhas, precisa conduzir as ovelhas. Então, mas as pessoas, nós podemos dizer que o Senhor é o pastor. Como na palavra de Isaías capítulo 53, versículo 6, nós éramos como ovelhas esgarradas, cada um ia pelo seu próprio caminho. Então cada um estava extraviado pelo seu próprio caminho, cada um seguia a sua própria teimosia, seu próprio desejo. Se você continuamente vai pelo seu próprio caminho, seu desejo é o inferno. Então, mas o Senhor nos salvou da lei. O Senhor nos considerou como suas ovelhas. Nós agora somos as boas ovelhas do Senhor. Então nós somos os bons pastores diante do Senhor Deus. Então o Senhor ele disse, no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então primeiramente, o Senhor Jesus, ele veio para Israel, para os hebreus, para os judeus. Então o povo de Israel recebeu a salvação. E também o evangelho foi pregado para os gentios. É por isso que o Senhor ele disse que é um rebanho e existem as ovelhas que não são deste aprisco, porque o que está neste rebanho é o povo judeu, mas ainda existem as ovelhas que não são deste aprisco, que estão por fora, que são os gentios, que precisam ser pregado o evangelho para eles, para que muitos gentios recebam a salvação e possam se tornar um rebanho dentro de um único bom pastor. É por isso que judeus, gentios, todos ao receberem a salvação estão debaixo de um bom pastor. Então agora nós vivemos seguindo o Senhor até podemos entrar no seu reino. E ali dentro, o Senhor ele nos permite a graça, a vida abundante para nós, o poder continuamente para nós, para que a nossa vida de fé cada momento mais possa crescer. E é por isso que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, realmente nós, como realmente crianças recém-nascidas, como recém-nascidos, precisamos desejar por esse leite racional. Nós precisamos desejar esse leite que é a palavra do Senhor, para que assim possamos crescer. Então, o que é esse leite? É a alimentação única do bebê, não é? O bebê, ao nascer, ele não procura cerveja, não procura cigarro, não é mesmo? Não é assim. Então, assim como crianças recém-nascidas, nós precisamos desejar o leite como as crianças pequenas. Então, como as crianças pequenas elas desejam o leite, nós precisamos desejar esse leite racional diante do Senhor. Porque após recebermos a salvação, a palavra se torna tão boa para nós. Então, antes, as pessoas que não receberam a salvação, os ditos cristãos, eles diziam, eu vou ler a Bíblia, liam, e outra pessoa vai e cochilava. E aí tinham pessoas que diziam, quando você está sofrendo de insônia, leia a Bíblia, que você vai dormir muito bem. Então pense bem, quando você não se torna filho de Deus, não tem como se tornar um alimento, porque você não é filho. Mas após receber a salvação, até a Bíblia, que não tem graça nenhuma, ao ler você consegue entender. Todo neste mundo existem várias palavras, várias histórias que o mundo criou, que os homens criaram. Mas nós temos a palavra da Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus.
É por isso que nós desejamos e buscamos essa palavra do Senhor. Nós desejamos ouvir a palavra do Senhor. Em 1983 eu estava em Daegu, depois eu me mudei para Seul. Em Pampedon eu iniciei a nossa igreja. Então as pessoas antigamente que estavam em comunhão, antigamente eles começaram a viver uma vida errada, é por isso que eu cortei a relação com eles e comecei a pregar a palavra, iniciando tudo novamente do zero. E todas as pessoas que nós juntamos eram 33 pessoas. Então não tínhamos lugar para fazermos. Então nós nos reunimos em vários lugares, seja na casa dos irmãos, seja em ginásios, e alugávamos lugares. Então com dificuldade iniciamos de pouco a pouco, sem dinheiro, sem nada, nós nos reunimos com grande esforço e dedicação. Então naquele tempo, realmente as pessoas, não sei como é que elas sabiam, mas elas vinham e participavam. Então realmente não havia nossas igrejas em, em Gyeonggi-do ainda, havia somente em Pampedon, então as pessoas elas vinham de todo o estado para ouvir. Tinha várias pessoas que deixaram a igreja que estavam ali ou naquele lugar, em outro estado, outra cidade, e vinham para participar conosco. Então, para vocês chegarem até lá, onde nós tínhamos a nossa igreja, realmente precisavam acordar muito cedo. E depois que acabava todo o cronograma da igreja, eles voltavam para casa bem tarde. Então, depois, posteriormente, nós construímos um prédio mais ou menos de 4 andares na época, que nós pegamos emprestado, alugamos primeiro e utilizamos, e depois nós compramos aquele prédio, e depois reformamos, e todos os irmãos e irmãs se reuniam, e estava cheio, e lá não tínhamos ar-condicionado na época, então era tudo na base do ventilador. Então ali era praticamente uma panela de pressão. Então, mas os irmãos vinham, participavam, e todos nós nos reunimos ali. Então eles diziam que era como sauna, já suava bastante, que aproveitava para casa e é só tomar banho que estava pronto. Então olhem só isso. Então antigamente, realmente tínhamos tantas pessoas, realmente num lugar tão quente. Vocês não sabem quão longo era a pregação. Geralmente era 2 horas ou 2 horas e meia de pregação. Quando eu fazia bem longo, era 3 horas de pregação. Então, mas mesmo assim, muitos irmãos e irmãs estavam ali para ouvirem a palavra, enchiam o lugar, se reuniam sempre. E depois que acabava o culto, estava cheio de pessoas ali embaixo de Pampedon. E várias pessoas começaram a falar: nossa, como que eles têm tantas pessoas, tantos membros naquela igreja, sendo tão pequeno o prédio? E assim nós não conseguíamos mais nos reunir ali. E para construirmos um lugar, uma nova igreja, o centro de Seul era muito caro. E também não sai muito fácil, não é? O alvará de construção. É por isso que nós procuramos um lugar bom para construirmos e achamos aqui. É um lugar onde tem ligação com o metrô, né? Então iria ficar muito fácil para os irmãos terem acesso. Então, quando eu contei isso, então, muitas pessoas quando olharam para ouvirem a palavra, vinham, mesmo a palavra sendo tão longa, nem se mexiam. Tinham o desejo de buscar tanto a palavra do Senhor Deus. E assim, depois que fizemos a construção da nossa igreja, então uma vez ao ano nós construímos mais uma igreja em outros lugares. E em 20 anos nós construímos 20 igrejas, até em Seul toda. Então nós temos esse nome de Central de Seul. Então, mas na realidade nós temos várias igrejas de Seul, não é? E uma igreja faz a inauguração de outra igreja, e assim a igreja vai se dividir em várias outras igrejas. Então, realmente, tem igrejas que são com muitas pessoas que têm 200, poucas têm 100. Mas olhem só, mesmo sem a nossa igreja Seul Central, está cheia. Mesmo que os irmãos, o distrito, vai construir outra igreja para eles, para estarem mais perto de onde moram, a gente nem percebe, não é? Porque tantas pessoas que nós temos, nós nem percebemos que inauguramos uma outra igreja. Todas elas vão e constroem ou inauguram uma outra igreja independente, mas mesmo que não estejam tão longe, realmente eles precisam desse local. Então, porque tem momentos que é difícil por conta da comunicação ou através do transporte,
Os líderes, eles querem, mas os irmãos e irmãs, eles não querem. Eles falam, não, nós queremos ficar aqui na igreja central de Seul. E assim nós estamos pensando como que devemos fazer. Então, então quando nós enchemos bastante aqui, precisamos mandar, não é? Cada distrito construir a sua própria igreja. Então, realmente, é dessa forma que nós desejamos tanto a palavra, gente do Senhor Deus. Antigamente, quando eu estava em Mokpo, eu havia ido para pregar, mas ali eu fiquei por bastante tempo pregando a palavra. E muitas pessoas se reuniam para ouvir a palavra, e eram tantas pessoas. Realmente, no início da igreja, antigamente veio um jovem meio estranho, em 65, acho que quando eu estava com 28 anos, eu estava lá, mas veio um jovem estranho, e estava pregando, e muitas pessoas começaram a se reunir. Então eles queriam expulsar esse jovem, que era eu que pregava a palavra. Então, nós podemos ver que eles usaram tantas formas diferentes para me expulsarem. Antigamente eu pregava por volta de 2 horas seguidas. Então, quando as outras igrejas não tinham reunião, porque faziam pela manhã, eu fazia pela noite, na terça, na quinta, e assim nós aprendíamos a Bíblia, a palavra da Bíblia, e muitas pessoas se reuniam. E o que os outros pastores perceberam foi, nossa, já que ele prega longo, é por isso que ele é famoso. Então, eles começaram a pregar também de forma longa, mas todos os irmãos da igreja deles começaram a dormir. Então eles acham que isso funciona, não é assim. Então, seja as pessoas novas, seja as pessoas mais idosas também. Então, se for fazer longo, então tem momentos que falta um pouco desse nosso condicionamento físico, não é? Mas eu percebi que fazer curto é mais difícil do que fazer longo. Então, mas, de qualquer forma, nós buscamos a palavra. Nós desejamos esse leite como um recém-nascido. Então, quer dizer que assim, para que nós possamos crescer na fé, nós temos a fé da salvação e temos a fé do crescimento da vida. Então, existe todo um processo, uma etapa. E é por isso que nós precisamos continuamente receber esse fornecimento da palavra do Senhor. Então, após termos recebido a salvação, nós todos agora precisamos receber esse treinamento, precisamos receber esse nutriente, o crescimento. Então vamos procurar Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 29. Efésios capítulo 5, versículo 29. Versículo 29, vamos ler. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos os membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Tá, aqui nós podemos ver que o Senhor, ele alimenta e sustenta, assim como também o Senhor a igreja. Então, da mesma maneira, como o homem ele cuida do seu corpo, ele alimenta e faz crescer, então, da mesma maneira, Cristo, ele alimenta e sustenta. Então, os santos que receberam a salvação são a igreja. As pessoas que não receberam a salvação não é a verdadeira igreja diante do Senhor Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Uma pessoa que não recebeu a salvação, como pode se tornar um corpo de Cristo? Então, mas nós somos os membros em particular. Nós somos os seus membros em particular. É por isso que, assim como nós alimentamos, protegemos nosso próprio corpo, o Senhor, ele alimenta e sustenta. Então, da mesma maneira, esse é o Senhor que o faz. Então, como nós podemos ver em capítulo 4, versículo 13, eu irei ler primeiro.
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia enganam fraudulosamente. Então, quando nós olhamos aqui, então assim nós precisamos tornar em um só o que nós conhecemos e o que nós cremos. Então, da mesma maneira, nós todos, quando nós olhamos a igreja, realmente é uma só em Cristo, mas olhem só como os homens criaram tantas denominações, tantas realmente igrejas diferentes. Por que elas brigam entre si? Porque todas têm uma fé que é diferente. Por quê? O que eles conhecem da Bíblia é diferente. O que você conhece é diferente, então a fé é diferente. É por isso que não tem como se tornar um só. Então nós todos fomos salvos em um só corpo diante do Senhor. Tudo o que nós cremos e conhecemos precisa se tornar um só. Não tem como separar. O que nós sabemos e conhecemos precisa se tornar um só. Então isso é a igreja completa diante do Senhor Deus. Então nós todos também vamos nos aperfeiçoando dentro dessa igreja, corpo de Cristo, para que nós possamos crescer como uma estatura completa de Cristo. Cristo é um Senhor perfeito, não é? Então nós precisamos crescer para nós nos parecermos com Ele. Tá? Até que nós possamos estar aperfeiçoados com o Senhor. Então nós, o que nós cremos, conhecemos, sabemos e cremos, precisa ser unificado e precisa estar andando de forma linear no Senhor, porque agora nós somos filhos do Senhor Deus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia enganam fraudulosamente. Então, as crianças pequenas não sabem discernir. Então, olhem as crianças brincando. Elas brincam e chega um adulto e fala: Ei, criança, vem cá, eu vou te dar uma balinha, vamos cá, vamos lá tomar um sorvete. E a criança vai. E assim ela é raptada. Mas uma criança que é mais velha, ela fala: Nossa, por que ele está querendo comprar uma balinha para mim? Nossa, ele é estranho. E essa criança mais velha vai tentar fugir dali, não é? Então, da mesma maneira, quando nossa fé é fraca, nós caímos nessa persuasão deste mundo, das coisas ímpias. Então, quando nós podemos ver, existem tantas doutrinas erradas que são enganadas pela tentação do diabo, é onde o diabo ele conduz. Tá, as pessoas acham que creem, acham que estão seguindo muito bem, têm zelo, mas isso é heresia. Tem pessoas que dizem que tem tradição, mas até essa tradição deles não é certa. Então, existem tantas coisas diversas neste mundo que são bem perigosas. Não as coisas que os homens criaram. Quando você cai nessa tentação destes homens, quando você é levada pela vontade, desejo deste mundo. Então, quando a vida de fé, você cresce, você sabe discernir essas coisas. Você sabe, nossa, isso está errado, isso está certo, não, isso é assim, isso não é assim. Então, isso quer dizer que a nossa vida de fé está crescendo. Quando a nossa vida de fé cresce, nós não caímos em nenhuma tentação. Nós não ficamos tremendo por conta das tentações ou tribulações que chegam. Nós estamos firmes. Então, versículo 13. Até que cheguemos todos à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, para que nós possamos crescer o quê? Até a estatura completa de Cristo. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós, dentro dessa igreja, recebemos o evangelho do Senhor, nós recebemos o cuidado, nós cada momento mais estamos crescendo diante do Senhor. E é por isso que quando nós permanecemos no Senhor, isso quer dizer que é muito fácil. Algumas pessoas elas oram e dizem que estão lendo a Bíblia e acham que isso é ficar permanecendo no Senhor. Mas o que é permanecer no Senhor? É assim como a videira tem as suas varas. As varas estão na videira. É só ficar ali. Da mesma maneira, as ovelhas só precisam seguir a condução do pastor.
Nós todos só precisamos estar dentro da comunhão da igreja. Então, nós estamos dentro dessa comunhão, estamos no Senhor. Então, assim o Senhor, Ele nos protege. Assim o Senhor, Ele nos conduz. E o Senhor, Ele nos alimenta, nos sustenta. É por isso que o povo de Israel, quando foi conduzido do Egito para a terra de Canaã, passando por todo o deserto, da mesma maneira, até podemos entrar no reino do Senhor Deus, o Senhor, Ele nos conduz. Como em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31, o pai realmente como ele carrega o seu filho, ele nos conduziu até a terra de Canaã, quer dizer que ele tirou-os do deserto até a terra de Canaã. Então é por isso que nós podemos ver que a terra de Canaã é assim a representação do Espírito, do reino de Deus. Da mesma maneira, até que nós possamos entrar no reino de Deus, nós somos conduzidos pelo Senhor. Nós temos as nuvens de dia, a coluna de fogo de noite. O Senhor, Ele racha as rochas para dar a água para nós. Todos os dias nos permite maná para que possamos nos alimentar dali. Até que os nossos pés também não estejam feridos, o Senhor, Ele permitiu para que as sandálias sempre pudessem estar novas. Então nós podemos ver como o Senhor ele vem nos conduzindo continuamente, até podemos entrar nesse reino do Senhor Deus. Até que nós morramos, nós somos conduzidos diante do Senhor Deus. E é por isso que o bom pastor ele precisa seguir. As ovelhas seguem o bom pastor. As ovelhas não podem desviar do bom pastor. Então, nós não conseguimos enxergar o nosso pastor, que é o nosso Senhor Jesus, não é que está no reino dos céus, mas ele está mesmo assim nos protegendo, nos sustentando, nos conduzindo. Então, nós não podemos sair o quê? Desse rebanho. No momento que nós partimos desse rebanho, partimos do Senhor. Não podemos partir da igreja de forma alguma. Qual seja o problema que tenha dentro da igreja? Tem pessoas que ainda têm falta, que ainda estão crescendo, aprendendo dentro da igreja. Então, realmente, quando nós temos um grupo bem grande, tem pessoas que são boas, pessoas que são ruins, tem pessoas que estão aprendendo, tem pessoas que têm uma personalidade não tão aceitável assim, mas mesmo assim, só porque eu não gosto, eu vou sair ou vou expulsar essa pessoa? Não é assim, nós precisamos estar juntos, porque assim recebemos a proteção do Senhor. Assim o Senhor ele pode nos conduzir, assim o Senhor ele pode nos levar todos juntos para o reino de Deus. Até a nossa morte, nós somos conduzidos pelo Senhor. E é por isso que nós estamos dentro desse rebanho e estamos dentro do Senhor. E é por isso que em Provérbios capítulo 18, versículo 1, quem parte do rebanho por conta própria? Então ele está seguindo os seus próprios desejos. Ele rejeitou toda a verdadeira sabedoria. Então ele queria busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se exola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Então nós temos um rebanho santo diante do Senhor Deus. Então, mas uma pessoa que parte desse rebanho, quer dizer que está seguindo o seu próprio desejo, então ele não consegue estar dentro do rebanho. Tem pessoas que falam, que estão evangelizando, ele diz, nossa, para que eu vou ficar aqui? Eu fico aqui, eu estou ensinando a Bíblia, a palavra, eu que estou me esforçando tanto, mas o dinheiro, o esforço, alguém junta o dinheiro e alguém se esforça, mas a glória são outros que estão recebendo. Ai, eu estou triste de ficar aqui. Ele fala, ai, às vezes quando você é o bumbum traseiro do boi, você às vezes fica sujo de fezes, às vezes alguém vem e bate nesse traseiro, mas então é melhor eu ser a cabeça da galinha do que o traseiro do boi. É por isso que as pessoas saem e constroem uma própria igreja, criam uma própria igreja para si mesmo. Será que isso funciona? Não é assim. Antigamente haviam pessoas que eram assim. Então eles falam, eu vou tentar sozinho. Então todos eles fracassaram. Não tem como dar certo assim. Então, as igrejas lá de fora usam várias formas diferentes para reunirem pessoas e tentam da mesma maneira assim reunir, mas as pessoas que receberam a salvação podem fazer uma coisa assim? Uma pessoa que recebeu a salvação vai seguir essas coisas? Não tem como.
É por isso que ninguém conseguiu dar certo. Depois eles se dispersam todos novamente. Então, se nós olharmos em Gênesis, capítulo 13, capítulo 12, nós podemos ver Abraão, quando ele foi chamado do Ur dos Caldeus. O Senhor, ele disse, vai para parte da casa do seu pai, vai para a casa que eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei. E levou-o para a terra de Canaã. E este Abraão tinha o seu sobrinho Ló, que o seguiu continuamente por todo o caminho. E se nós olharmos em Gênesis capítulo 13, nós podemos ver que Abraão ele teve várias coisas. E Ló também ganhou muitas coisas. Tinha muitas ovelhas, tinha muitos gados, mas os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles começavam a disputar entre si para pegarem bons pastos, eles começaram a brigar entre si. Então Abraão disse para ele: então eu e você somos família, e estamos aqui juntos, mas nós não podemos estar brigando. Então faça o que parece certo para si. Se você quiser ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Então, já que nós estamos aqui juntos, realmente está difícil de vivermos todos juntos. Será que é bom nos dividirmos? E Ló, ele olhou para o campo e viu Sodoma e Gomorra, que parecia como o Jardim do Éden, um lugar tão bom de viver, bons pastos, águas. Ele disse: ah, tio, eu vou para lá. Eu vou para a melhor terra. E Abraão disse: ok, você pode fazer o que você quiser. E ele partiu. E o que aconteceu? Por fim, Sodoma e Gomorra, quando foi destruída, ele quase morreu. Ele conseguiu somente salvar a sua própria vida. Até a esposa de Ló se tornou uma estátua de sal. Por quê? Não pode partir de Abraão. Você saiu de lá seguindo a Abraão, então você precisa até o fim seguindo a Abraão, recebendo a condução do Senhor. Mas no momento que você parte de Abraão, você está partindo de Deus. É isso que precisa saber. Então, uma pessoa que recebeu a salvação jamais pode partir da igreja. Então, porque dentro da igreja existe o Senhor. O Senhor, ele nos conduz para que possamos entrar no reino de Deus. Então, o Senhor, ele criou essa igreja, mas no momento que nós negamos a igreja, saímos da igreja, estamos negando essa verdadeira sabedoria que o Senhor ele nos dá, o ensinamento do Espírito Santo, porque o Senhor ele diz que ele nos ensina todas as coisas através da igreja, e não existe mentira nisso, existe somente a verdade, a sabedoria no Senhor. Então nós precisamos permanecer dentro desse ensino, e isso é permanecer no Senhor. Então até que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus, nós todos precisamos estar dentro desse rebanho santo do Senhor. Então, para que nós não estejamos em vergonha, porque se nós não estamos dentro desse rebanho do Senhor, então nós iremos perceber no momento quando o Senhor ele vier, nós iremos dizer para nós mesmos, nos arrepender e dizer: nossa, realmente eu parti do rebanho santo do Senhor Deus, eu precisava ter permanecido ali. Então, da mesma maneira, esse rebanho santo do Senhor Deus, que foi criado pelo Senhor, unificado pelo Senhor, nós não devemos dividir, nós não devemos partir. A ovelha jamais pode partir desse rebanho do pastor. Quando tem muitas ovelhas ali, uma ovelha está com fezes e começa a ficar cheirando mal. E mesmo que as outras ovelhas não gostem dessa ovelha porque ela está cheirando mal, o pastor de ovelhas ele ama todas as ovelhas do mesmo jeito. Nós não podemos partir do pastor de ovelhas. Então, realmente, quem segue os seus próprios desejos, se isola, segue o seu próprio desejo, ele se insurge contra toda a sabedoria. Então, mas quando nós permanecemos no Senhor, a nossa vida de fé vai crescendo. Nós vamos nos fortalecendo no Senhor. E é por isso que precisamos permanecer na igreja, para que possamos receber o ensinamento, a condução do Espírito Santo. Como em João, capítulo 16, versículo 13, quando o Espírito da verdade ele vier, ele vai nos conduzir com toda a verdade, dentro de toda a verdade. Continuamente nós iremos ser conduzidos. E é por isso que em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, quem opera em nós é o Senhor Deus.
Então, o Senhor Deus, Ele faz toda a sua vontade dentro de nós. Para fazer a sua santa vontade, Ele nos permitiu a sua palavra. Então, o Espírito Santo, Ele nos permitiu a santa vontade do Senhor Deus estar nos ensinando. Ele nos dá a força para fazermos essa vontade do Senhor Deus. Então, agora, para fazermos essa vontade do Senhor Deus, essa santa vontade, Ele nos dá esse desejo e essa força também. Quando nós estamos dentro da igreja, corpo de Cristo, nós vamos crescendo cada momento mais, nós aprendemos o que o Senhor, Ele se agrada. Nós não somente conhecemos, mas temos força de fazermos. O Senhor, Ele nos permite, nos ajuda, não é mesmo? Então, assim quanto a nossa vida de fé vai crescendo, nós vamos conseguindo fazer as coisas. Então quer dizer que cada momento mais vamos crescendo. Então nós podemos agradar aos mais. Quando a nossa vida de fé vai crescendo, nós precisamos agir diante do Senhor. Como em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Então realmente nós todos, quando estamos dentro desse rebanho santo do Senhor, nós podemos crescer. Mas quando não estamos dentro dessa igreja, nós não podemos receber o sustento, o crescimento. Do qual seja o problema, nós não devemos partir da igreja. Mas tem algumas pessoas que falam, eu não gostei disso, ou não gosto daquilo. Tem pessoas que você não pode não gostar, tem vezes que você pode discutir. Mas tem tantas pessoas boas ao redor, tem tantas pessoas para estarmos em comunhão, mas por que você está olhando somente para as pessoas que você não gosta? Por que você está focando nessas pessoas? É por isso que, quando estamos dentro da igreja, através da palavra, através do poder do Espírito Santo, o coração do cristão vai mudando, vai sendo transformado, cada momento mais. Como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Agora nós não seguimos a vontade da nossa própria carne. Então nós não olhamos para a carne dizendo, essa pessoa aprendeu muito, não aprendeu, se essa pessoa é uma boa pessoa ou não é, se essa pessoa é rica ou é pobre, se essa pessoa ela aprendeu bastante, se essa pessoa é formidável ou não, é extraordinária. Isso tudo é carne. Carne vai desaparecer daqui a pouco. Na nossa igreja, seja rico, seja pobre, seja uma pessoa que aprendeu bastante ou não, seja uma pessoa que tem uma personalidade muito boa ou não, seja uma pessoa que falta ainda nesses pontos, mas mesmo assim somos um único irmão e irmã. Nós somos todos aqueles que vamos para o céu. Eu não devo ficar procurando pessoas que me agradam, pessoas que eu gosto e eu fico fazendo amizade com essas pessoas, só quero estar junto dessas pessoas. Isso não está certo. O Senhor, Ele nos amou. Então o Senhor, Ele nos faz expandir os nossos corações também. Então agora nós não conhecemos os homens pela carne. Então agora Cristo também, apóstolo Paulo já disse, não o conheceu pela carne. Então apóstolo Paulo é aquele que perseguia aqueles que se diziam cristãos e matavam. Então olhem pela carne, olhem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele nasceu como filho de carpinteiro. Se nós olharmos mais profundamente, o Senhor Jesus ele nasceu numa manjedoura. Então o carpinteiro ele tem uma vida realmente mais miserável da época. Não era da alta classe, era uma classe baixa, baixíssima na época. Então ele tinha sua mãe, Maria também. José. Mas todos eles sabiam que isso é o que era a vontade de Deus. E dentro daquela família, quem é que conheceria o Senhor como pai, reconheceria como o Filho de Deus? Não reconhece. Nem os pais, nem a família de Maria, nem a família de José. Não reconhecia. Não conheciam. Por quê? Nasceu numa manjedoura, viveu uma vida tão pobre. Ele era para ter nascido na realeza, como sangue de rei. Assim as pessoas reconhecem, porque as pessoas olham para a carne. Se olharmos em Isaías, capítulo 53, versículo 2. O Senhor, ele nasceu como uma erva de um campo seco. Então ele não havia forma, nada de bom. Não existe nenhuma forma, uma beleza nele. Então nós o desprezamos. O povo de Israel o desprezou.
Então, mas mesmo assim, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo. Então as pessoas do mundo desprezavam o Senhor. Então, mas agora nenhuma pessoa nós conhecemos pela carne. Então nós não olhamos a cor da pele, nós não olhamos qual é a sua etnia, não olhamos como é que você vem vivendo. Olhem na África. Nós temos em 37 países diferentes nossas igrejas na África. Olhem para aquelas pessoas. Tem pessoas que a pele deles é realmente eles são bem escuros mesmo. Mas pregando o evangelho, olhando para eles ouvindo o evangelho, a alegria que vem no meu coração. Então ver que eles recebendo a salvação, indo para evangelizar, estamos todos alegres. Qual seja a cor de pele, qual seja essa pessoa, nós não olhamos para a carne. Em 1 Coríntios, capítulo 4, realmente agora, qualquer um que esteja em Cristo, uma nova criatura é. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, todo aquele que agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Veja, eis que se fizeram novas. Então tem algo para mostrar, não é? Tem algo para mostrar. Então quer dizer que após recebermos a salvação, as coisas velhas já passaram. Agora nós nos tornamos em pessoas novas diante do Senhor Deus. Nós precisamos tornar um novo homem para entrarmos no novo céu e nova terra. E é por isso que quando estamos dentro da igreja, através da palavra, através do poder do Espírito Santo, nosso coração ele vai mudando, a nossa vivência vai mudando cada momento mais. Neste mundo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16. E agora eu digo, andai em espírito, para não fazer a vontade da carne, da concupiscência da carne. Então quer dizer que nós não seguimos mais o desejo da nossa carne, não seguimos a vontade do nosso velho homem. Nós precisamos vencer o desejo da carne através do espírito. Nós precisamos morrer para a carne. Nós precisamos matar as obras da carne. Então agora nós podemos conseguir vencer a carne, podemos ser transformados cada momento mais. E é por isso que precisamos vencer a nós mesmos, precisamos vencer o mundo, precisamos vencer a carne. E é por isso que agora podemos viver de forma firme diante do Senhor Deus. E é por isso que nós, quando estamos dentro do Senhor, dentro da igreja podemos ver o trabalho da evangelização, onde muitos espíritos podem receber a salvação. Assim como em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, o Senhor ele já disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Então, quando nós evidenciamos o Senhor, testificamos o Senhor, realmente nós seremos o que? Testemunhas do Senhor até os confins da terra. Então, muitos espíritos ouviram essa palavra do Senhor. É por isso que se nós olharmos em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, nós podemos ver os apóstolos quando pregaram a palavra, realmente mais de 3.000 receberam a salvação, 5.000 receberam a salvação. Quer dizer que realmente muitas pessoas se tornam em um só rebanho, que receberam o ensinamento dos apóstolos. E estando dentro dessa comunhão do Senhor, todos os dias o Senhor ele somava em número todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Quando nós estamos dentro da comunhão do Senhor, o Senhor ele trabalha para que o número de pessoas que recebem a salvação todos os dias possa ser somado. Então isso é a comunhão dentro do Senhor. E é por isso que agora realmente todas as pessoas que receberam a salvação se tornam realmente santos do Senhor, vão se reunindo e estão em comunhão continuamente somando. É por isso que em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele já nos disse: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quer dizer que através, segundo o poder em que nós opera, que é poderoso para fazer tudo o que nós pedimos ou pensamos. Então o que nós pedimos? Nós pedimos o que? As riquezas? Nós pedimos o sucesso neste mundo? Não, nós pedimos, Senhor, como é que eu posso viver pelo seu evangelho? Senhor, como é que os outros espíritos podem receber a salvação? Nós queremos fazer essa vontade do Senhor Deus. Tudo o que nós pedimos e pensamos.
o Senhor ele há de permitir para nós. O Senhor ele opera no meio de nós, para que muitos espíritos possam receber a salvação. E é por isso que nós agora permanecemos no Senhor. Quer dizer que o Senhor está junto de nós. Quer dizer que dentro dessa igreja, corpo de Cristo, entenderam? Eu preciso lembrar disso. Então, qual seja o problema? Qual seja o problema individual que você tenha? Então, nós não podemos partir desse rebanho. E agora, com esse coração, nós precisamos permanecer no Senhor. Porque assim como o Senhor ele permanece, ele está em nós, está em mim. Então, vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama, nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, dentre tantas pessoas, o Senhor ele nos chamou e nos salvou. O Senhor nos discerniu deste mundo. O Senhor nos permitiu esse rebanho santo para podermos estar em comunhão com o Senhor, para podermos viver servindo ao Senhor. Que nós todos, o Senhor possa permitir essa graça para nos conduzir. Senhor, nós agradecemos por Sua palavra, por todos os dias permitir a nossa vida ser transformada todos os momentos. Ainda nós temos muitos espíritos perdidos, coitados, mas que o Senhor Deus permita o trabalho para que muitos espíritos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus. Senhor, até o dia da vinda do Senhor, que nós todos possamos estar dentro desse rebanho santo do Senhor para fazer o seu trabalho, que o Senhor permita para que possamos permanecer como seu corpo. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.